Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo esta autoridade jurídica brasileira, doutor Ives Gandra da Silva Martins, jurista, a família, o avô, o Major Gandra, aqui tem nome de rua em Bonfim Paulista. Muito obrigado, doutor. Olha, uma grande alegria, Edmo, realmente, meu tataravô. Tataravô. Major Gandra, na Bonfim Paulista, terra da mamãe. E ela, embora ela tenha ido para Ribeirão Preto muito criança, a primeira crise de 1918, quando meus avós, que toda a família perdeu com aquela crise financeira, as fazendas de café, etc., eles foram para Ribeirão Preto. E foi lá que o papai conheceu a mamãe. Então, uma vida entre Vila Bonfim, ou hoje Bonfim Paulista, e Ribeirão Preto, foi a vida da mamãe até casar. Hoje, basicamente, é uma coisa só, não tem mais separação de dar tudo emendado, né? Exatamente. Bom, doutor, nós já tivemos na história do Brasil outras polarizações em diversos momentos. Getúlio, tivemos embates aí, mas não consta na história nada tão, no meu modo de ver, grave como está acontecendo agora. O que está deixando isso tão grave, essa polarização no Brasil? Veja, há um instituto sueco chamado V-DEM, V de Vitória, DEM de Democracia. Ele é especialista em definir a temperatura das democracias no mundo inteiro. Então, tem um quadro de todos os países do mundo e faz uma análise anual de como é que as democracias vivem. E o relatório apresentado agora, que foi há 2 semanas atrás, pelo menos, publicado até pelo jornal Estado de São Paulo, eles dizem que há um recrudescimento, um reaparecimento de um número maior de ditaduras agora do que havia no passado. E que as ditaduras estão suplantando as democracias plenas. Que o mundo tem reduzido o número de democracias plenas. E que o Brasil, é interessante, o Brasil é uma democracia apenas eleitoral, uma democracia relativa, por 2 fatos muito claros naquilo que o Instituto Sueco diz. Porque aqui há censura de imprensa e aqui há presos políticos, presos por manifestação política. Desse o nome de antidemocrático ou não, mas a verdade é que é uma mera opinião que leva o cidadão à prisão. Então, o Instituto coloca que no mundo inteiro está havendo uma queda da democracia. O que ele chama de democracia eleitoral, o Instituto. A democracia eleitoral é uma democracia em que o eleitor vota e, a partir daí, não tem mais voz ativa nenhuma, que quem é o detentor do poder faz o que bem entende. E o que nós estamos vendo no Brasil é um fato que nunca houve, digamos, na história, que é uma predominância maior hoje do Poder Judiciário. Se nós analisarmos o período republicano, quando tivemos primeiro São Paulo e Minas dominando de 89 até 30, depois uma ditadura de Vargas, depois de 45 até 64, um regime democrático, 64 até 85, um novo regime de exceção. De lá para cá, uma democracia.
O que nós vemos é o seguinte: o Poder Judiciário, nem no tempo do Império, nem até este século XXI, teve, senão, um papel de ser apenas Poder Judiciário, um poder que não interferia no processo político. O processo político é para ser exercido pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, mas jamais pelo Poder Judiciário. E nós estamos vendo que o Poder Judiciário hoje tem uma interferência direta. O Jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, tem, ultimamente, mostrado que não é função do Poder Judiciário intervir no processo legislativo, dizer quem é que pode falar, quem é que não pode falar, por exemplo, sobre fake news, definir modificações legislativas, legislando muitas vezes, como aconteceu em relação ao casamento de homossexuais, em relação ao flagrante perpétuo, o problema do aborto, em que permitiu, em uma das turmas, o aborto até 3 meses. Se nós analisarmos o problema de fidelidade partidária, que não está na Constituição, então, quer dizer, o Poder Judiciário passou a ter um protagonismo através de uma corrente doutrinária que, a meu ver, não foi o que o Constituinte discutiu, mas que eles estão adotando, que é o chamado consequencialismo jurídico, no qual a tentativa de atuar nos vácuos legislativos ou corrigir rumos do Executivo, eles atendem, de um lado, quando há um pedido para eles se manifestar, e, de outro lado, eles entendem que eles estão, com isso, defendendo o processo democrático. Então, a democracia passa a ser defendida, não mais pelos poderes eleitos pelo povo, mas pelo Poder Judiciário. Então, eles se outorgam o direito de serem os defensores da democracia. E isso, evidentemente, é uma corrente doutrinária que, enfim, eu respeito, temos respeito pelos ministros da Suprema Corte, todos eles são grandes juristas, mas não é a minha posição. Enfim, talvez com os 88 anos eu já esteja ultrapassado em matéria de direito, mas eu continuo baseado naquilo que eu vi durante 20 meses. O Poder Judiciário seria apenas um poder para decidir, como legislador negativo, o que é constitucional e não constitucional, mas nunca por uma intervenção direta de atuar prendendo, dizendo o que se pode dizer, tomando, inclusive, modificações do próprio Código de Processo Penal. Por exemplo, o caso de fake news agora. Nós estamos vendo o ministro Alexandre de Moraes, que tinha uma posição favorável ao juiz singular, ao juiz natural de um processo. Agora, no caso, que foi essa decisão que levou, inclusive, também a apoiar o não julgamento do presidente Lula, a manutenção das prisões através do juiz Sérgio Moro, mostrando que diversos processos de Petrobras nem todos teriam que ir pelo juiz Sérgio Moro, porque dependeria do juiz natural de cada. Ele agora eliminou o juiz natural, por exemplo, na vacina do presidente Bolsonaro, e colocou num inquérito de fake news como se pudesse atrair, quer dizer, uma mudança da própria jurisprudência e da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal. O que vale dizer? Nós estamos vivendo um momento em que passamos a ter, a meu ver, não é meu entendimento da Constituição. Esses volumes atrás, está vendo, aqueles azuis, são os 15 volumes que eu e o Celso Bastos comentamos a Constituição brasileira, isso no século passado, de 88 a 98. E nós vimos aquele processo durante 20 meses. A ideia era ter 2 processos representativos do povo vote, um poder técnico, que seria o Poder Judiciário. E hoje nós estamos com 3 poderes políticos, todos eles com atuação política. O Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Não é? Então, isso fez o quadro brasileiro, enfim, um quadro com uma insegurança jurídica muito grande. E quando o poder encarregado de dar estabilidade à justiça também passa a definir conceitos que deveriam ser definidos pelo povo, conceito de democracia pelos seus representantes, e eles que não foram eleitos pelo povo, não fizeram o teste,
das urnas, embora tenha uma competência, um conhecimento jurídico muito grande. A partir desse momento, nós vivemos um quadro diferente daquele que os constituintes idealizaram em 88 e, evidentemente, com horizontes ainda indefinidos para o país. Se nós vamos ter uma democracia plena ou se esse instituto sueco, o VDEM, que definiu que o Brasil é apenas uma democracia eleitoral e que o Brasil perdeu, entende, o ranking de uma democracia plena nesses últimos tempos, derrigou uma realidade nova que nós temos que examinar. Eu, com 88 anos, não vou ter a possibilidade de ver como é que isso vai evoluir no futuro, mas vocês que são mais jovens vão ter que enfrentar para saber qual será o produto desse novo quadro institucional do país. Não é? Bom, eu vou dar um break rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, jurista, dos maiores do Brasil, se não o maior. E o senhor falou, tem tanta coisa que o senhor falou que eu gostaria de conversar, nós não vamos ter tempo, né? Mas a fake news, uma vez eu entrevistei Dr. Demetti, um juiz, um magistrado aposentado do STJ, e ele disse assim para mim que estava querendo, na época, faz muitos anos, uma reforma das leis. E ele virou para mim e falou assim: Edmo, eu temo muito quando se propõe uma reforma de leis. Eu falei: mas por quê, ministro? Ele falou assim: porque tende a piorar quando se fala nisso. Guardando essa projeção para cá, assim eu penso em relação às fake news hoje. Eu acho que essa fake news ela está carregada de vício e de propósito e não de legitimidade. Qual é o seu pensamento? Veja, primeiro é um grande amigo meu, Sidney Bennett. Sidney Bennett.
um ministro muito competente, e é meu confrade na Academia Paulista de Letras Jurídicas. Ele tem razão, porque, em concreto, a lei de fake news, a meu ver, ela traz um problema muito sério, entende? A Constituição declara que a liberdade de expressão, no artigo 5º, a liberdade de pensamento, melhor dizendo, é ampla e, se por acaso houver abuso, você entra com a ação de indenização por danos morais, entende? E se houver falsidades, por denunciação caluniosa, essa, através de legislação infraconstitucional, não está na Constituição. Agora, o artigo 220, por outro lado, diz que a liberdade de imprensa é plena, entende? Não pode sofrer qualquer tipo de restrição. O próprio Alexandre de Moraes, nos comentários dele, a Constituição e o comentário do Alexandre são comentários considerados best-sellers em direito constitucional, tem em torno de 40 edições, escreveu. Não há advogado que não tenha os comentários do Alexandre. Quando se vai ao artigo 220, ele mesmo diz: liberdade de expressão tem que ser assegurada. É manifestamente inconstitucional qualquer limitação à liberdade de expressão. Ele escreveu. Agora, o que está acontecendo agora? Nós estamos tendo limitações da liberdade de expressão. Se nós examinarmos, enfim, nós temos deputados presos porque entenderam que ele era antidemocrata quando falou mal do Supremo. Há uns aspectos interessantes. Pode falar mal de Jesus Cristo, e isto é liberdade de expressão cultural. Falar mal de um ministro supremo pode ser antidemocrata. Então, isso... Então, e o próprio Alexandre tem, enfim, mantido um inquérito de fake news, que o Marco Aurélio denominava o inquérito do fim do mundo. E esse inquérito, a Procuradoria-Geral da República, por artigo 129 da Constituição, é a que única tem competência privativa para dar início à ação penal, pediu o arquivamento e o ministro Alexandre de Moraes, há 3 anos, num arquivo. Ora, no momento que nós temos essa instabilidade, digamos, de interpretação, com juristas concordando com o Supremo e outros juristas na parte doutrinária discordando, como eu discordo, vai se ter uma lei. Nessa lei, o risco que nós temos de nós passarmos a ter a liberdade de expressão nas fake news, eles chamam de fake news, definidas as fake news, por um órgão que terá que ser do Executivo. Porque se houver fake news, o que nós vamos ter definição o que seja fake news. Não, é fake news uma declaração falsa. Isso não precisaria dizer, porque hoje nós já temos os boatos, aquilo que sempre ocorreu. Então, a lei que aí está tem definições e na prática, vai haver um órgão de controle disso, que é o que os deputados querem retirar. Se houver um órgão de decreto do Executivo, então nós corremos o risco de ter o Poder Executivo dizendo, por um órgão de controle da imprensa, de controle dos meios de comunicação, levantando o que é, porque uma vez vindo a lei, vendo essa alteração, vai haver um órgão controlador disso por parte do Executivo, o que vai com que o partido que for dominante vai ter um domínio sobre o que é que vai ser dito pelas pessoas, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, etc. Então, a mim, eu tenho muita preocupação, entende, de que uma lei sobre fake news ela possa representar, num determinado momento, um controle maior da liberdade de expressão num regime democrático. Eu, pessoalmente, entendo que democracia plena é eu dizer o que quiser e vou ser punido se eu abusei. Esse abuso se examina em cada caso contrário, e não com prisões preventivas, a meu ver. Se a lei fosse cumprida, né, doutor Guilherme? Faz o processo e verifica se foi um abuso, como na ação de indenização por danos morais, vai se pagar, entende?
O próprio Alexandre de Moraes entrou com ações, parece, se eu não tenho grande precisão, contra alguém, ou foi o ministro Gilmar Mendes, um dos ministros, contra alguém que o acusou e ele ganhou a ação. Você tem que pagar uma indenização para ele, que é o caminho normal de se discutir, mas não por enquanto você está pensando, porque o receio de se fazer qualquer crítica, de se poder, enfim, discutir livremente um tema. Eu, por exemplo, discordei, entende, com todo respeito aos ministros do Supremo, e a Folha de São Paulo criticou também, o Estado de São Paulo também criticou, não pode plataformas pretenderem pressionar o legislativo para não apoiar isso. Claro que pode. Se nós estamos na democracia, enquanto está se discutindo um projeto, eu posso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto dentro do projeto. Entende? E o Estado de São Paulo e o Folha de São Paulo, os dois jornais, criticaram essa intervenção do Supremo Tribunal Federal dizendo essa plataforma não pode pressionar os deputados, esses não podem dizer que são contra a lei de fake news. Ora, por que numa democracia eu não posso dizer o que penso enquanto um processo está sendo discutido? Então, isto é que, com todo o respeito, que é muito grande pelos ministros da Suprema Corte, até porque tenho livros escritos com muitos deles, participei de palestras, de conferências, enfim, um relacionamento muito agradável e me sinto honrado de ter amizade de muitos dos ministros da Suprema Corte, mas eu entendo que esta não é função do Supremo Tribunal Federal. De uma outra... O Supremo Tribunal Federal é ser aquele guardião da Constituição, mas não um constituinte suplementar, um legislador suplementar, e o que vale dizer, não atuar politicamente, mas exclusivamente como um legislador negativo, o que diz se a lei é constitucional ou não constitucional. Mas é uma opinião minha, com 65 anos de advocacia e 59 de professor universitário, pode ser que eu já represente uma velha corrente que esses novos consideram ultrapassados e que, quando olham para mim, olham para um dinossauro de 88 anos. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não, porque o senhor está falando, nós falamos do ministro Benedetti, eu estou lembrando que a juíza, ex-juíza e ex-deputada federal, Denise Frossar, lá do Rio de Janeiro, uma vez ela disse que o Brasil já tem leis demais. Basta cumprir as leis, não precisa fazer novas leis. As leis têm lei. Olha, poucos países têm tantas leis como o Brasil, mas não se cumpre a lei. Agora, só para encerrar, eu falei há 2 semanas com a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, e ela também, por um outro lado, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ela disse com relação a prazo dos inquéritos. E ela não vê final dos prazos nem no inquérito do 8 de janeiro e nem no das fake news. E ela se mostrou preocupada com isso. Eu tenho a mesma preocupação da Eliana. Aliás, foi uma ministra excepcional, a Eliana Calmon. Gosto muito dela, como a do Denise Frossar também. E o Sidney Bennett, todos que citou são bons amigos. Mas eu quero dizer o seguinte, tem razão, porque os inquéritos deveriam ser rápidos, prisões preventivas rapidíssimas, porque é preventiva, tem que se decidir rapidamente, porque eu estou segurando alguém sem liberdade numa prisão. E nós vemos que isso se prolongue mais. Se nós pegarmos o inquérito do dia 8, que, aliás, foram os votos do ministro André Mendonça, com que eu concordo inteiramente, como é que nós podemos admitir, entende, não individualização dos fatos para cada um dos acusados? Como o processo penal é individual, não existe processo penal coletivo assim, ou individual, que se eu estou prendendo fulano de tal por tal, eu tenho que individualizar o que ele fez naquele momento. Não houve individualização, houve condenações coletivas, entende? Sem individualização. E mais com uma prolongação de prisões preventivas. E o interessante é o seguinte, são atos antidemocráticos, aquilo que eles fizeram.
tresloucados, um verdadeiro absurdo, não tinha o menor sentido, entende? Mas todos foram alertados no dia 6, no dia 7, de que havia uma concentração. Porque o governo de São Paulo, também alertado nas concentrações aqui, o que fez o governo de São Paulo? Reforçou onde eram os pontos, isso me contou o secretário de Justiça, Fábio Prieto, foi presidente do Tribunal Regional da Terceira Região, aliás, um belíssimo jurista. Ele reforçou, não houve nada em São Paulo. Mas tiveram as informações e não fizeram nada. O ministro da Justiça não fez nada. O ministro da Segurança, quer dizer, o que vale dizer. Por outro lado, dizer que eles iam dar um golpe, eu pergunto o seguinte: em que lugar do mundo, Ed, não há golpe sem armas? Quer dizer, sem tanques. E, como eu sou professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército há 34 anos, mais de 90% dos generais do Brasil tiveram que ouvir minhas aulas de direito constitucional no curso que eu dou para um curso de coronéis, dos quais, no fim do ano, sairão os generais de brigada, grande parte dos generais de brigada daquele ano. Eu sabia, eu dizia desde agosto, quando diziam, corre o risco, a democracia no Brasil, eu disse, é 0 sobre 0. Não corre risco nenhum, porque sem forças armadas não há possibilidade. Outro dia eu vi de um general de grande importância, de 400, que me dizia o seguinte: disse o presidente, eu teria dito ao presidente ou a uma autoridade, disse, eu não conheço nenhum general que votou no presidente Lula, mas o presidente Lula pode estar tranquilo que eles serão todos fiéis até o fim do mandato, que são uma força do Estado. Não havia risco nenhum. O que houve foi um gesto deslocado, etc., como uma missão monumental do Palácio do Planalto, entende? E, evidentemente, um mundo de gente que, enfim, não tinha nenhuma vocação para dar golpe de Estado, mas que, enfim, fizeram, de repente, aquilo que ia ser uma manifestação pacífica se tornou naquilo que ninguém... Eu não acho que foi tresloucado, absurdo, tudo o que eles fizeram, mas denominar que isso seria um golpe de Estado é a primeira vez na história que eu vejo um golpe de Estado sem armas. Doutor Ives, eu mais uma vez eu quero lhe agradecer. Nós chegamos ao final do programa. A lucidez, a inteligência, o bom senso e a dignidade das suas colocações enriquecem ao nosso telespectador, mas cada vez mais a mim, seu fã. Muito obrigado por colaborar conosco mais uma vez. Mestre Edno, quem manda um grande abraço, fica muito alegre de estar mais uma vez com o amigo, sou eu. Aquele abraço, amigo. Obrigado, doutor Ives. Gente, até a semana que vem. Um abraço a todos. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.